Então, boa noite a todas e todos. Nosso segundo dia do seminário de GPS do Estado do Pará. E hoje à noite nós temos a grata satisfação de receber nossas duas colegas assistentes sociais que trabalham na rede municipal de ensino de Belém, a assistente social Beatriz Serra e a assistente social Glenda Oliveira. E nesse primeiro momento nós vamos passar a palavra para a Fernanda, que fará uma apresentação acerca do GPS. Tá? Então, Fernanda, você com a palavra, e depois nós retornamos para que as colegas façam suas apresentações hoje. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Então, né? Novamente estamos aqui reunidas hoje. Ontem eu acho que foi um encontro bastante interessante, bastante produtivo, né? Quem teve a oportunidade de participar, a fala da professora Conceição sobre um pouco da conjuntura da educação. Ela fala mesmo das tendências que vem tomando a educação nessa conjuntura de neoliberalismo, de crise do capitalismo, como que isso impacta na política de educação. E hoje a gente vai fazer esse diálogo sobre como que acontece se fazer profissional, como que acontece, se realiza o serviço social na educação. Então, acho que vai dar para dialogar bastante com a fala de ontem da professora Conceição e vai muito ao encontro do que é o objetivo da pesquisa do GPS, né, que é entender como que se dá, como que se materializa, o serviço social na educação básica, né? E é isso, como a professora Eliane explicou ontem no vídeo, faz parte dessa grande pesquisa do GPS e uma preparação também para o encontro internacional que vai acontecer. Então, assim, a gente está tentando fazer esse diálogo com as pessoas, essa tomada, isso tudo é um material, né, que é para a gente compreender mesmo serviço social na educação, como que se dá essa relação. Espero que hoje a gente tenha um encontro produtivo, tão produtivo quanto o de ontem, eu tenho certeza que será, e que essas coisas estão bastante interligadas, e assim, parabenizar a comissão do Pará pela escolha dos nomes, né? Ontem foi muito interessante, eu tenho certeza que a gente terá uma bela noite hoje também. Uma boa noite e bom encontro a todas e todos. Obrigada, Fernanda. E para iniciar nossa fala de hoje, nossas apresentações com as nossas colegas, eu vou apresentar a primeira colega que irá falar, que será a Beatriz Serra. Ela é assistente social da Fundação Escola Bosque, do município de Belém. Ela é discente, ela está no mestrado da pós-graduação em Serviço Social da UFPA, o nosso PPGSS, e ela é integrante do nosso grupo de estudo e pesquisa em Serviço Social e Educação, que é o GEPSED. Então, a Beatriz terá a palavra e fará isso por 30 minutos, tá bom, Bia? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Dá para escutar? O áudio está bom? Sim. Então, boa noite a todos, todas e todes, tá? Como a professora falou, eu sou Beatriz Serra, assistente social, no momento discente, né, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará e integrante do GEPSED. Né? Estou na Fundação Escola Bosque, né, desde 2008, né, no momento que houve o primeiro concurso da instituição. A Fundação Escola Bosque é uma fundação pública da esfera municipal, né, daqui do município de Belém. Tem 7 unidades, tá? E as 7 unidades são situadas na região insular daqui do município de Belém. Então, elas estão na unidade de Caratateua, que é popularmente conhecida aqui na cidade de Belém como Outeiro, a Ilha de Cotijuba, Ilha de Jutuba e Ilha de Paquetá. Então, todas as unidades da Fundação Escola Bosque estão na região insular e periférica daqui de Belém.
A Fundação Escola Bosque, ela foi criada em 1995, né, e para atender 900 alunos. Hoje, a gente tem quase 1.550 alunos, né? Só para a gente ver aí como está o inchaço, né, das salas de aula e o número de alunos que só vem crescendo. Hoje, a instituição ela tem 57 turmas, né, atende toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós temos, portanto, a gente atende todas as faixas etárias, né? Desde 4 anos até 18 anos, em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Só para a gente situar um pouquinho, para conhecer a instituição. Então, como eu falei, o número de alunos hoje é muito grande, né? E a fundação, ela não tem só a escola, ela é dividida na coordenação pedagógica, coordenação administrativa e o CDC, que é o Centro de Desenvolvimento Comunitário. Então, ela tem outros projetos e programas além da escola, né? Então, é uma escola dentro da fundação, e a fundação, a sede da fundação fica dentro de uma floresta, né, na ilha de Caratateu. Então, ela foi criada com o objetivo de atrelar a educação ambiental ao ensino, aqui dentro do município de Belém. Por isso, esse nome, Fundação Escola Bosque. Ela não é só uma escola de ensino regular, ela tem também atrelada ao ensino a educação ambiental. E onde é que está o serviço social na instituição? O serviço social está diretamente ligado à coordenação pedagógica. E dentro da coordenação pedagógica, nós temos um núcleo de acompanhamento pedagógico, né? Que na universidade a gente tem a assistência estudantil, e na Escola Bosque a gente tem o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento Pedagógico. Nesse núcleo de acompanhamento pedagógico, a gente tem uma equipe multiprofissional. Então, nesse espaço, a gente tem 2 assistentes sociais, 2 psicólogas e 6 pedagogos. Isso só na sede, que é o espaço no qual eu trabalho. Mas, como eu falei inicialmente, a gente tem outras unidades, né? Então, o serviço social hoje, o quantitativo de profissionais que a gente tem na Fundação Escola Bosque, são 4 assistentes sociais. Na sede, que são 2, nós temos mais uma colega que atende as unidades pedagógicas de Cotijuba, Jutuba e Ilha de Paquetá, e nós temos um colega que atua na escola de pesca, na Casa Escola de Pesca, que é uma outra unidade da Fundação Escola Bosque. Então, na sede, nós temos 2 profissionais atualmente, né, para atender 57 turmas. Em cada turma, nós temos, em média, aí 30, 35 alunos. Então, é um número bem grande, né, de alunos que a gente atende, multiplicado aí pela família, né? Então, a demanda é bem grande, né, para a gente atualmente. Então, o serviço social está inserido neste espaço, que é na coordenação pedagógica, no núcleo de acompanhamento pedagógico, né? E o serviço social na instituição iniciou em 2008 a partir do concurso público que teve, que na época foram 2 vagas, né? E aí uma colega passou em outro lugar, pediu exoneração, e eu fiquei sozinha por um longo período, né, para atender toda essa demanda. E aí, depois de muito questionamento, eu venho conseguindo ampliar esse número, porque inicialmente eram 2, e hoje a gente já tem 4 colegas dentro da instituição, que ainda não é o ideal, né? A gente sabe que para o número de alunos e demanda ainda é pouco. Mas hoje a gente já vem conseguindo avançar um pouquinho. Então, desde 2008, a gente vem construindo, né, esse fazer dentro da instituição, né? A gente vem conseguindo avançar em alguns aspectos, outros não, mas a gente vai lutando e resistindo, né? E
o que o serviço social no núcleo de acompanhamento pedagógico, né, geralmente, a demanda que vem para a gente a partir da identificação de alguma situação do professor em sala de aula, ou a observação mesmo que a gente faz nas intervenções que a gente realiza junto aos alunos e às famílias, né? Geralmente são demandas envolvendo situações de violação de direitos, todos os tipos de violações, incluindo sexual, psicológica, física, bullying, né? Hoje, depois da pandemia, houve uma crescente de situações, né, de adoecimento mental de crianças e adolescentes. Crianças, gente, não foi só na fase da adolescência. Crianças a gente tem atendido também. E diariamente situações que a gente vem atendendo, crises de ansiedade, né? Então, a equipe, a gente tem até discutindo bastante essa questão da saúde mental, né, porque hoje está em primeiro lugar das situações que a gente atende. É o adoecimento, né, mental das crianças e dos adolescentes. Que outrora era uma outra situação, hoje a situação é o adoecimento mental, né? Dessas crianças. Atendemos esse mês uma criança de 9 anos, né, com crise de ansiedade, com ideação suicida, né? 9 anos. Tem sido um choque para a gente, né, nessa fase, que é uma fase que a gente, de criança, que tem sonhos, né, tem toda uma imaginação de futuro, e aí a gente vê uma criança que não tem essa perspectiva de futuro, né? Então, tem sido assim, bem desafiador para a gente, né? Essa questão, além do adoecimento de alguns integrantes da equipe, né? Então, a gente, no momento, a gente está sem psicólogos, né? Uma colega era PSS, contrato, teve que sair por um motivo pessoal, e a colega que é efetiva está de licença saúde. Então, no momento, a gente está sem psicólogos na equipe. Então, só está atendendo o serviço social e a pedagogia, né? E, além dessas questões também que tem se colocado para o serviço social, é a questão da evasão escolar, né? A baixa frequência, o baixo rendimento, né? Que, inicialmente, quando eu assumi a escola Bosque, a questão que a gente mais atendia dentro do serviço social era a questão da baixa frequência e da evasão escolar. Hoje não é mais, né? A questão do adoecimento mental, mesmo que tem sido bem latente no nosso cotidiano, dentro do espaço da escola, infelizmente, né? E o perfil das famílias que a gente atende, né, são trabalhadores, né, por ser uma ilha, né, por ser um espaço considerado balneário, as famílias elas são inseridas no mercado informal, né, são ambulantes de praia da ilha, né, são trabalhadores do comércio, donos de barraca na praia, são trabalhadores domésticos, né, que muitos não trabalham na ilha, eles precisam vir até o centro da cidade. A ilha de Caratateuá, ela é um pouco distante do centro, né, então é mais de Outeiro para o centro de Belém, mais ou menos 1 hora e meia, dependendo do trânsito, né? Então é distante, né? E o perfil das famílias é esse, né? São trabalhadores inseridos no mercado informal, são vendedores ambulantes das praias de Outeiro, são comerciários, né? Trabalhadores domésticos, muitos são caseiros por ser um balneário, tomam conta de algumas residências na ilha, pescadores, né? Tem muitas famílias que vêm, que têm essa origem, e são beneficiários do Bolsa Família, né? E como é que a gente vem trabalhando dentro desse espaço?
a gente tem um projeto, o Serviço Social tem um projeto, que esse ano é o Café com Arte, né? Então, as atividades têm uma temática que a gente discute mensalmente, por exemplo, janeiro branco, abril é o bullying, porque tem a lei do bullying, né, que as escolas precisam trabalhar, né, que é o mês de abril. Então, a gente trabalha no mês de abril a questão do bullying e a questão do autismo também. Maio e agosto, a gente não trabalha o Dia das Mães e o Dia dos Pais, a gente trabalha encontro de famílias, e no encontro de famílias o serviço social promove também as atividades, né, algumas atividades, além dos atendimentos individuais, né, que esse é um foco que está muito discutido em todos os trabalhos que vêm sendo pautados pelo Conjunto Cefes, que o serviço social não tem que focar no atendimento individual, né, a gente tem que trabalhar com outras perspectivas, que é o trabalho em grupo, né, com oficinas, né, rodas de conversa, e é isso que a gente tem focado na nossa intervenção, na nossa atuação dentro do espaço da Escola Bosco. E aí a gente elencou esse ano esse projeto, né, que é o Café com Arte, que a gente, cada período, a gente tem um tema específico que a gente vem trabalhando. A gente trabalhou recentemente a questão da saúde mental, porque tem sido muito latente essa questão, né? E também com as mães, né, com as famílias dos alunos de educação especial, porque a gente também tem identificado essa necessidade de trabalhar com as famílias dos alunos de educação especial. A gente tem trabalhado também a questão dos direitos e deveres da criança e do adolescente, né, e a legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente sempre tem pautado isso, organizado essas rodas de conversa, essas oficinas, junto com os alunos e as famílias, né. Faz também a articulação com a rede, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande em Outeiro, por ser distante do centro, e a maioria dos serviços estarem no centro, a gente tem dificuldade do acesso dessas famílias até esses serviços. Na ilha de Caratatê, o território que está situado, a Fundação Escola Bosque, a sede, a gente tem um CRAS, a gente não tem CREAS, né? O CREAS que atende a ilha de Outeiro é o CREAS Icoraci, né, que é uma outra localidade próximo a Outeiro, e aí que as famílias dependem do transporte, né, para acessar esses serviços. E a gente tem uma outra questão que tem sido bem difícil dentro, né, da ilha, é a questão do transporte, porque antes nós tínhamos 2 linhas de ônibus que funcionavam dentro da ilha. Hoje foi retirada uma linha de ônibus, só tem uma que faz o percurso, né, para São Brás. E aí tudo isso tem impactado, né, do acesso das famílias aos serviços. E tem sido bem desafiador para a gente fazer com que essas famílias acessem alguns serviços. A gente tem na ilha também um conselho tutelar, né, 2 unidades de saúde, a gente não tem hospital. O hospital que quando é preciso, eles precisam vir ao centro, né, ou tem um que em Coracica, Belardo Santos. Então, tudo isso acaba dificultando, né, o acesso das famílias a alguns serviços da rede. Além disso, né, a questão que a gente vem enfrentando, que eu coloco como um desafio na nossa atuação dentro desse espaço, é a questão de concurso público, né, porque o último, acho que foi em 2012, mas os colegas que passaram não assumiram, né, por conta da questão salarial, que é um desafio para a gente da área da educação. Né? Aqui no município de Belém, não sei nas outras regiões do Brasil, mas vem sendo bem desafiador assumir, né, esse espaço na educação, porque o
o município de Belém não está pagando nem um salário mínimo, né, que é o vencimento base para as assistentes sociais do município. Né? Então, a gente tem emperrado muito essa questão da luta, né, questão da valorização, das condições salariais, né? Então, a gente tem encontrado, né, essa dificuldade de alguns colegas assumir esses postos de trabalho aqui no município de Belém. Houve um PSS recentemente na Fundação Escola Bosque, e que quase todas, quando souberam do salário, não quiseram assumir, né, por conta da questão salarial. Até por se tratar de assumir um espaço que é distante do centro, né, tem a questão do percurso, que leva um certo tempo para chegar, né, e aí houve muita desistência, né, de assumir esse posto de trabalho na fundação. A questão da qualificação na área específica também, né, que é um desafio para a gente, que ainda, apesar que a literatura vem mostrando que a relação serviço social e educação não é atual, né, vem desde o início, né, da profissão, mas a gente vê que a gente ainda precisa avançar, né, na questão da qualificação, de ampliar o debate do serviço social na educação, né, principalmente nas universidades, que a gente vê que ainda é um pouco tímida esse debate, muito tímido esse debate, né, a gente precisa ainda ampliar. A minha pesquisa de mestrado é justamente a implementação da lei aqui no município de Belém, e aí eu tenho pesquisado aqui na pós-graduação da Federal, encontrei 2 trabalhos só durante todo esse período do programa, né? Então foram só 2 trabalhos na área da educação, né? Para a gente ver o quanto a gente precisa ainda discutir, ampliar esse debate, né? Para fortalecer a nossa luta, né? Mas eu penso que a gente vai conseguir, né? A gente já vem avançando, a passos lentos, mas vem avançando, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir ainda avançar mais um pouquinho, né? E aí toda a intervenção do serviço social vem sendo pautado, né, ancorado no que a categoria vem discutindo de forma coletiva, as publicações que o Conjunto Cefes-CRES vem, né, publicando. Acredito que até hoje o Conjunto Cefes publicou 6 trabalhos, né, na área da educação, se eu não estou enganada. Então, são 6 publicações do Serviço Social na Educação. A gente vem discutindo dentro do serviço social na instituição, o que tem que ser colocado para a gente, né, e a gente vem ampliando, né, o nosso fazer dentro desse espaço, dentro da escola. A escola é um espaço de conhecimento, né, mas é um espaço também de contradição, de conflitos, né, que a gente vivencia diariamente no nosso fazer, né. Outro desafio também que eu coloco aqui na atuação do serviço social, acho que em qualquer espaço, é a questão de desvincular do serviço social a ideia do assistencialismo, né, que é imbricado na história da nossa profissão, e que aí a gente ainda tem alguns profissionais que têm o serviço social como aquele que faz, né, que tem essa atuação, que promove o assistencialismo, mas como eu já tenho um período dentro da instituição, a gente vem conseguindo, né, desvincular essa ideia, né, do serviço social dentro desse espaço. Hoje eles já conhecem mais o que é o papel do serviço social, né, então a gente vem discutindo. Né. Na Escola Bosque a gente tem uma prática que é o conselho de ciclo. O conselho de ciclo é um momento, é a reunião de todos os profissionais que atendem às turmas. Então, é um momento em que os professores, a equipe técnica, a coordenação pedagógica, sempre discute, né, o processo educativo de cada aluno. E esse é um momento rico que a gente tem, a possibilidade da gente explicar o nosso trabalho, né, o que nos cabe, o que a gente pode fazer por cada aluno nesse processo formativo, nesse processo educativo.
né? Então, a gente vem conseguindo avançar, né, em alguns aspectos. A gente tem discutido muito, né, o que a gente ainda pode fazer e ampliar o nosso trabalho, né, na escola. A gente tem a educação, né, a gente vê a educação como um direito, como está colocado na Constituição Federal de 88, que diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e é nessa perspectiva que a gente vem atuando, né, dentro da escola, embasada por toda a legislação social, né, que a gente tem, e também o que vem pontuado pelas publicações, né, entendendo que a escola ele é um espaço de troca de experiência, de saber compartilhado, né, e que a gente tem um espaço de grandes possibilidades e muito rico, né, para o serviço social desenvolver a sua atuação, desenvolver o seu trabalho. A gente vem conseguindo trabalhar dessa forma. O nosso público maior na Fundação Escola Bosque são adolescentes, que é o ensino fundamental, né? E aí a gente sabe que essa fase é a fase mais difícil do ser humano, né? Mas a gente tem conseguindo fazer, né, o nosso trabalho, juntamente com os colegas que conseguem ver, já conseguem separar o que o serviço social pode fazer dentro desse espaço, né? Logo que eu entrei na Escola Bosque, eu sentia um pouco assim de como se tivesse uma concorrência, né, do serviço social com os pedagogos, né? Mas hoje não, eu já consigo ver que a gente conseguiu mostrar que a gente está para somar, né? A gente não está para tirar espaço de trabalho de ninguém, né? Que a gente tem muito a contribuir, que a gente está para fortalecer a educação, o processo formativo, o processo educativo, né? Que a gente está para somar mesmo na questão da valorização dos trabalhadores da educação, né? Que a gente está para contribuir nesse trabalho, né? No trabalho que os docentes vêm desenvolvendo dentro desse espaço. E é isso, professora. Eu acho que a gente pode deixar alguma questão depois para o debate, né? E aí a Glenda pode estar colocando mais especificamente dentro do serviço social, dentro da secretaria, que é o espaço de trabalho dela, né? Muito obrigada, Bia. Você trouxe grandes considerações. Parabéns pelo seu trabalho, por suas colocações. E você foi fidedigna com o tempo. Então, parabéns. Olhando aqui o horário, estava preocupada. Pronto, por isso, parabéns, então. Agora nós vamos passar a palavra para a assistente social Glenda Oliveira. Ela é assistente social da Secretaria Municipal de Educação de Belém, é graduada em Serviço Social, especialista em Serviço Social e Políticas Públicas, pesquisadora técnica do Grupo de Estudo, Pesquisa, Extensão em Serviço Social e Política Social na Amazônia, o GEPS, do PPGSS-UFPA, é vice-coordenadora da Comissão de Formação Profissional do CRES, Primeira Região, e membro do GT de Educação do CRES Pará. Glenda, você está com a palavra, você tem 30 minutos. Obrigada, boa noite a todas, a todos e todes. Boa noite. Quero agradecer, né, o convite em nome da professora Ellen, para a gente estar aqui, né, falando um pouco sobre o serviço social na educação básica. Então, eu queria iniciar minha fala, e foi muito interessante ouvir, né, a Beatriz, porque ela traz uma experiência da parte técnica, né,
do trabalho profissional. Eu venho falar um pouco da gestão escolar, que é onde eu me encontro, né, atuando dentro da Secretaria Municipal de Educação de Belém, aí à frente também da implementação da lei no município de Belém, mas também nessa parte mesmo de gestão, né, de orientação e assessoramento também para a nossa equipe que estão nas escolas. Então, para iniciar, né, aqui a nossa fala, antes né, de falar um pouco dessa experiência dentro da secretaria, acho que é importante a gente pontuar que a aprovação da lei, né, 13.935, ela foi marcada numa conjuntura de retrocessos e não garantias de direitos, né, marcada por essa crise neoliberal, num contexto de expropriação, né, da proteção social como um direito social e de vulnerabilidade da classe trabalhadora que vai permear a educação, quando se coloca, né, por meio das demandas sociais oriundas de suas próprias necessidades. Então, a atuação profissional ela será embarcada nessa demanda social, né, de aspecto mais geral, trabalhando na sua efetivação pela garantia de uma educação escolarizada, né, como uma das dimensões que vai particularizar a inserção de assistentes sociais na educação. E aí a luta pela inserção da categoria, né, no campo da educação, ela se faz pela compreensão de que a escola é um espaço de atuação profissional, que é um espaço também de privilégio, né, nessa linha, e ontem a professora Concita, né, ela fala da disputa, né, que é a educação hoje, né, da questão da mercantilização do ensino. Então, a gente também se insere nesse espaço para a luta dessa educação pública, laica, né, de qualidade e socialmente referenciada. Então, falar um pouco desse percalço, a gente também entra dentro de um contexto que o assistente social ele vem para recriar o seu trabalho, né, considerando a sua contribuição nessa reprodução material dos sujeitos, que expressa na prestação de serviços sociais de qualidade a partir das políticas públicas, né? A professora Yamamoto nos coloca isso muito bem. E dentro das contribuições e competências profissionais no âmbito da educação, né, segundo que o próprio Cefes nos coloca naquela cartilha de 2014, que vem dentro de algumas dimensões, né? E dessas dimensões é a abordagem individual, a dimensão de intervenção coletiva, né, a dimensão investigativa, a dimensão do trabalho profissional, uma dimensão pedagógica interpretativa e a dimensão de gerenciamento e planejamento e execução, né, e é onde eu consigo hoje me identificar dentro dessa dimensão. E aí, falando um pouco, né, do debate sobre a inserção do serviço social na educação, ela vem desses discursos e práticas de valorização mesmo de uma educação inclusiva e de articulação com a rede intersetorial, de acionamento, né, do jurídico executivo para assegurar e acompanhar os direitos de acesso à educação. Também está à frente de um gerenciamento de desproporcionalidade entre a oferta e a demanda de vagas para a educação, sobretudo a infantil, onde a gente tem um nó muito grande, né, considerando a realidade de Belém, da procura da procura de vagas para as creches, né, para a educação infantil, e não é compatível à oferta, né? Então, precisa se pensar dentro do âmbito da gestão escolar de como que se pode, né, ampliar esse número de vagas, né? Tem vários setores, várias situações que aplicam nesse processo, mas quando a gente se coloca nessa reflexão e nessa mediação entre gestão e da demanda que chega, né, da demanda social para a demanda institucional, a gente, enquanto profissional, vai precisar fazer essa mediação, essa reflexão, porque a gente sabe que a gente precisa assegurar essa vaga,
né? Mas a própria instituição não tem a vaga que precisa ser destinada, né? E muitas das vezes entra no Ministério Público, e aí é todo um processo, é toda uma burocratização para conseguir uma vaga que é direito daquela criança, né? Então, como é que a gente, enquanto profissional, pode estar fazendo essa sensibilização com a gestão? Né? Então, acho que pensar todo o planejamento, e quando a gente fala de um planejamento maior enquanto prefeitura, né, por isso a importância quando a gente coloca quais os caminhos, né, a percorrer para a implementação da lei nos municípios do estado do Pará. Eu acho que é pensar na articulação dos espaços democráticos, mesmo da política de educação, como os conselhos de controle social. Então, acho que é importante a gente estar inserido dentro dos conselhos municipais de educação, porque lá a gente consegue, dentro do debate, fazer essa reflexão, né, o diálogo com o poder executivo e legislativo, entender o regimento interno das secretarias municipais e estaduais também, fazer parte na construção do plano plurianual do município, que é o PPA, isso é muito importante. Então, nessa construção de implementação da lei no município de Belém, a gente conseguiu assegurar, dentro do PPA do município, a inserção de assistentes sociais para atender 100% as escolas municipais, né? Então, isso assegura que em algum momento isso precisa acontecer, porque a gente precisa executar o que está lá no plano plurianual, né? Então, isso é um avanço muito grande, né? Também participar do projeto político-pedagógico das escolas, né? Então, quando a gente compôs dentro da secretaria, nós fizemos um PSS em 2021 para a inserção de assistentes sociais e psicólogos na rede, como um projeto piloto da implementação da lei. Quando esses profissionais chegaram, a orientação foi essa, né? Participar do PPP, porque lá você consegue dizer quais são as suas atribuições e suas competências e de que forma você pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Então, elas fizeram isso, né? Então, hoje elas conseguem desenvolver esse trabalho multiprofissional e interdisciplinar dentro das escolas. Então, acho que isso é muito importante, porque se a gente não conhece como é que funciona todos esses mecanismos, a gente fica alheio, né, sem saber o que, de fato, a gente vai ter que desenvolver dentro do espaço escolar. Também é importante os recursos federais, né, para a educação, como o Fundeb, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e tantos outros programas federais, né? Então, a gente compreender também como todos esses recursos para a educação pode trazer benefícios, né, e como é que a gente pode desenvolver o nosso trabalho. Então, eu, por exemplo, né, dentro da secretaria, hoje eu acompanho um programa federal, que é o programa Educação e Família, né? Então, a partir desse programa federal que a gente requer recurso para as escolas, a gente consegue desenvolver várias intervenções dentro das unidades escolares. Então, é importante também a gente que está dentro da gestão, né, escolar, e também para os profissionais que estão, de fato, dentro das escolas, estarem atentos a todos esses outros mecanismos que é direcionado à educação. Então, falando um pouquinho, né, da minha experiência nessa parte da gestão escolar, dentro da Secretaria Municipal de Educação, foi criada uma coordenação para estar à frente da implementação da Lei 3.935 aqui no município, a Coordenação Integrada de Educação e Saúde, que a priori essa educação foi para fazer um trabalho integrado da política de saúde dentro das escolas, mas como dentro dessa coordenação se tinha assistente social e psicólogo, colocaram para estar à frente da implementação da lei. A partir disso, né, porque nós estamos constituídos dentro do PPA, e aí a gente precisa dar respostas para esse plano, né, prestar conta sobre o que está escrito no plano, e aí foi-se pensado um projeto piloto,
Nesse projeto piloto, nós iniciamos com 8 assistentes sociais e 8 psicólogos, considerando a divisão geográfica, né, do município, que é por distritos administrativos, e ficaria uma dupla para cada distrito. A priori foi pensado dessa forma, e o que nós conseguimos avançar, porque tem questão de recursos, orçamentos, né, dotação orçamentária, para se ter esses profissionais, então a gente teve que fazer toda uma justificativa, e o que passou foi isso, né, no primeiro momento ter uma dupla direcionada para cada distrito. E aí conseguimos ter o PSS em 2021. Entraram esses profissionais na rede, e aí, atentando, né, porque a gente também fez um GT interinstitucional entre a SEMEC, a Universidade Federal do Pará e os conselhos regionais de serviço social e psicologia, para a gente estar escrevendo a minuta de lei, né, a minuta da lei municipal e também de orientação para o exercício profissional, né, para a implementação desse serviço, que até então era tudo muito novo para a gente, né, e nós conseguimos fazer essa minuta de lei, paralelamente a isso, fazer as formações com os profissionais que estavam entrando na rede municipal. E para a gente ser juiz à lei, né, já que era um projeto piloto para a implementação da 13.935, nós lotamos cada dupla em uma escola dos distritos, né? Então pegamos a gente considerou a escola de maior popularidade, de maior quantitativo de alunos, e alotamos para a gente fazer como era um projeto piloto, para a gente fazer como é que eu posso dizer para vocês? Uma iniciativa desse trabalho, para saber se ia dar certo ou não, né? Então a gente fez dessa forma. Então nós lotamos uma dupla no Distrito Daico, que é de Coraci, na escola Liceu Mestre Raimundo Cardoso, né, no distrito do Dabem, que é o distrito do Bengui, nós lotamos uma equipe na escola Gabriel Lage, no Dazac, que é o distrito da Sacramenta, na escola Palmeira Gabriel, na D'Água, que é o distrito do Guamá, na Padre Leandro, no Daente, que é o distrito do Entroncamento, na escola Parque Bolônia, e no Dabel, que é o distrito de Belém, na escola Alzira Pernambuco. E aí nós iniciamos os trabalhos com todas as equipes certas, a gente tinha uma assistente social e psicólogo, né? Então era um universo muito novo de compreender o ambiente daquele espaço, mas com o acúmulo, né, que nós tivemos ao longo da nossa profissão mesmo, a gente conseguiu fazer as formações e com o tempo construir até os instrumentais de trabalho, né, para a equipe, e elas foram desenvolvendo o trabalho. Logo no início foi muito difícil a aceitação da equipe nas escolas, né, porque ninguém sabia o que se fazia o assistente social, a psicóloga achava que ela ia para clinicar, então qualquer problema manda para a psicóloga que ela vai dar o laudo e etc. Então, fazer toda essa mobilização, essa sensibilização para a rede foi um desafio enorme para a gente que estava implementando o serviço, de dizer que a psicóloga não vai para dentro do espaço escolar clinicar, né, e que a assistente social não vai para a escola para atender Bolsa Família, né, então que a gente vai ali para contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem, né, com os projetos sociais que, com o tempo, né, as meninas fazendo a observação do espaço, dos atendimentos, conseguiram implementar, dentro da realidade de cada escola, conseguiu implementar um projeto e aí desenvolver os seus projetos. Eu vou dar um exemplo, na escola do Guamá, no Padre Leandro, elas iam para o recreio, elas observavam, né, o recreio das crianças, e elas começaram a perceber que tinha um grupo de alunos que não ficava recolhido, que não gostava. E aí elas fizeram uma pesquisa e
e elas se surpreenderam com essa pesquisa de que alguns alunos não gostavam daquele momento, porque como é uma escola muito pequena, ficava muito aglomerado e elas não gostavam do barulho. Então, elas criaram um projeto do recreio sem barulho, para essas crianças que ficavam muito isoladas, né? E aí foi um projeto muito incentivador, porque essas crianças se sentiram de fato incluídas naquele processo de recreação, né? Então, esse é um dos exemplos. E aí, só que com o passar do tempo, né, a gente também rebate a questão salarial, a gente sabe, né, infelizmente, a base salarial para a nossa categoria ainda é muito baixa e o município ainda não tem o piso salarial, não chega nem ao salário mínimo. Então, nós iniciamos com um salário de 2.000 e pouco e ainda teve uma grande confusão a questão da carga horária, né? Porque, infelizmente, quem estava com 30 horas rebaixou o salário, né? Então, muitas delas a gente não conseguiu impugnar isso por conta da legislação do município, apesar que na nossa lei das 30 horas está lá, que sem prejuízo salarial, mas o município conseguiu, dentro lá da sua jurisdição, fazer com que isso fosse rebaixado, né? Colocando que as 2 horas a mais era um adicional. Então, muitas delas adquiriram essas 2 horas a mais para não ter prejuízo no salário, mas outras não. E nesse processo teve outros processos seletivos do Estado que fizeram com que elas saíssem. Então, hoje na rede nós não temos nenhuma psicóloga, porque todas saíram para outros PSS que elas passaram, né? Então, nós não temos nenhuma psicóloga e assistente social nós temos 6. Éramos 8, saíram 2, agora a gente só tem 6, né? Para atender, eu não digo toda a rede, porque é humanamente impossível, né? Nós temos mais de 65 mil alunos, 203 escolas. Mas elas atendem, a gente ainda conseguiu permanecer, que elas desenvolvessem o trabalho delas dentro da escola para ser jus à Lei 13.935, porque a gente poderia muito bem fazer como a SEDUC faz, né? Que tenha os polos onde fica a equipe multiprofissional, mas isso não atende o que a lei nos coloca, né? Que tem que ser dentro do espaço escolar, contribuir com uma equipe multidisciplinar e etc. E aí, como era um projeto piloto, nós decidimos deixá-las nas escolas, trabalhando e desenvolvendo, e quando tinha uma situação de urgência em outras escolas, a gente pedia auxílio da equipe, né? Em outras escolas do distrito onde elas estavam, a gente pedia auxílio delas, elas iam fazer uma intervenção, mas era só uma intervenção, não fazia o acompanhamento como elas fazem, né? O acompanhamento com a família, com os alunos, como elas fazem nas escolas onde elas estão lotadas. A minha atuação dentro da secretaria é de fazer esse acompanhamento das equipes que estão nas escolas, né, e dentro do planejamento da educação, né, a gente também abarca alguns projetos onde elas fazem parte, e a gente também atua nos projetos municipais, né, em conjunto com o Ministério Público, com a Tribunal de Justiça, com as outras secretarias também do município. Então, a nossa trajetória nesse processo traz desse início, né, da implementação. Então, a gente conseguiu hoje já protocolar a minuta de lei, que está em trâmite dentro das secretarias, hoje ela se encontra na SEGEP, porque para além da minuta de lei, nós já fizemos toda uma dotação orçamentária. Dentro da minuta de lei, nós fizemos o cálculo para colocar o quantitativo de profissionais necessário para atender 100% a rede de acordo com o PPA. Nós fizemos o cálculo de acordo com o número de alunos. Então, a escola que tem de 0 a 500 é uma dupla, que tem de 500 a 1.000 são 3 duplas, e assim por diante até 2.000. A gente não chega a 2.000
2.000 alunos. Nós temos a escola que mais tem alunos é no Gabriel Lage, que é 1.800 e poucos alunos. Mas a gente colocamos até 2.000, um quantitativo de 4 duplas, né? Isso por turno. Então, vai ser um quantitativo grande, mais de 300 profissionais que a gente vai precisar num concurso público. E aí a gente sabe que ir de carrão de cena a gente também não consegue. Então, a gente colocou que essa lei fosse implementada de forma gradativa, né, para o chamamento desses profissionais. E aí nós fizemos a minuta de lei, já garantindo as 30 horas, já garantindo, a gente não deixou fechado o quantitativo de profissionais, porque a escola ela é dinâmica, né? Hoje a gente tem 1.000, mas amanhã a gente pode ter 2.000. Então, a gente não quis deixar fechado a exemplo do que acontece com os profissionais da assistência, né, que hoje a gente vê que precisa, né, de mais profissionais dentro da política e não pode, porque dentro do SUAS ele é fechadinho lá o quantitativo de profissionais. Então, a gente teve essa preocupação também. E aí, nós criamos a minuta e nós fizemos a dotação orçamentária já para o concurso público, né? E aí já tramitou por várias outras secretarias do município, hoje está na SEGEP, né, que é a Secretaria de Gestão e Planejamento, que é lá que está a parte da dotação orçamentária. Então, a gente está esperando, né, o parecer jurídico da SEGEP para ver se dá ok, né? Então, já foi para a SEMAD já deu ok na nossa dotação do quantitativo, já fez toda a análise do nosso processo, e está para a SEGEP, para eles dando ok da SEGEP, vai para o gabinete do prefeito, e para o gabinete do prefeito sancionar o nosso projeto e encaminhar para a Câmara Municipal, para a Câmara dos Vereadores, né? Para ser aprovada a nossa lei. Sendo aprovado e aprovada a dotação orçamentária para concurso público, aí a gente vai precisar efetivar esse concurso. Porque nós pensamos assim, que a gente defende o concurso público, né? A gente precisa efetivar esse serviço de fato. Então, nós temos aí, nós tivemos um PSS que foi prolongado agora até em dezembro, então quer dizer, a gente vai ter equipe até em dezembro, em janeiro a gente não vai mais ter equipe, e agora, como é que vai ser? Eu não sou efetiva, então eu estou lá também de passagem, a qualquer momento eu saio. A gente precisa de profissionais efetivos para, de fato, ser implementada essa lei. Hoje entrou uma assistente social efetiva de um concurso público, e aí nós estamos repassando, né, todo esse processo para ela, porque eu até digo para ela, olha, eu estou aqui de passagem, mas tu vai ficar, tu tem que efetivar esse serviço de fato. Então, essa, né, a nossa frente aí dentro do município, tentando de todas as formas coadunar com o nosso projeto ético-político, né, daquilo que a gente defende, tanto para a nossa categoria enquanto classe trabalhadora, mas também daquilo que a gente acredita de uma educação emancipatória, de uma educação inclusiva, transformadora, né, e a gente vem trabalhando, pautando também essas temáticas que são transversais, né, a gente também trabalha a questão do combate ao racismo, junto com a coordenação que tem de relações étnico-raciais da SEMEC, nós trabalhamos a questão do enfrentamento à violência, né? A gente também está com um projeto para ser desenvolvido nas escolas, a gente acompanha também toda a questão da saúde, né, da política de saúde dentro das escolas, desde o período da pandemia, né, em que a gente conseguiu, através de um aplicativo pensado por nós e junto por alguns estudiosos da universidade, para que o avanço da Covid não fosse permeado dentro das nossas unidades escolares. Então, isso foi um avanço também muito grande, e que a gente está aprimorando esse aplicativo para o enfrentamento da violência, sobretudo a violência sexual, que é um dos casos, né? A Bia traz para a gente a questão da saúde mental, que também é latente na nossa rede, mas
hoje o que está sobressaindo é a violência sexual contra criança e adolescente também na nossa rede. Então, como fazer esse enfrentamento, né? Então, esse aplicativo que é chamado Guardião da escola, a gente consegue, quando chega um caso dentro da escola, é notificado dentro desse aplicativo, e do aplicativo a gente aciona a saúde, a gente aciona a segurança, né, pela Guarda Municipal, a gente aciona o Ministério Público e o Conselho Tutelar para que a gente consiga dar o encaminhamento necessário. Então, é um apoio que as escolas têm, né, dentro desse movimento. E aí a gente pretende ampliar ainda mais, porque também precisa da sensibilização dos gestores fazerem o movimento dentro do aplicativo, porque às vezes não é movimentado, né? Mas a gente já conseguiu, inclusive, prevenir situações, né, por meio dessas mediações, e também a diferença, e eu digo, é muito gritante a diferença que tem a nossa equipe de serviço social, hoje não tem mais psicologia, mas quando tinha, dentro das escolas, e as que não têm. Então, é uma diferença muito grande, porque, de fato, o nosso trabalho profissional, a gente consegue contribuir na prevenção. Então, as meninas vão para dentro de sala de aula, elas falam sobre todas essas outras temáticas que são transversais à educação, né? E aí a gente consegue, o bullying também é recorrente. Então, dentro do liceu aqui em Coraci, tem um projeto também que é sobre o combate ao bullying, e já reduziu bastante. O liceu era uma das escolas ditas, né, mais problemáticas da rede municipal, e hoje está aí como referência também, e eu atribuo isso muito pelo trabalho que as assistentes sociais e a psicóloga fez durante esses anos. Então, é isso que eu tenho para contribuir aqui com vocês, né, da minha experiência dentro do município, e aí na luta e nessa batalha para a implementação da lei também. É isso, obrigada. Obrigada, Glenda, por suas considerações, por seu grande conhecimento, por ter trazido para nós esse debate importante, esse trabalho importante, também na gestão, né, da rede municipal de ensino do município de Belém. E eu acredito que é o desafio maior, né, que se impõe para todos e todas e todos os assistentes sociais do estado do Pará e de Belém, da região metropolitana de Belém, de primeiro assegurar que realmente a lei seja cumprida, né? Então, a lei existe, mas uma primeira observação que a gente pode inserir nesse contexto todo é exatamente a dificuldade de se inserir nesse processo de trabalho, né? Nesse campo de trabalho, né? O acesso à educação para os profissionais do serviço social, ele se transforma em um processo muito árduo, muito complicado, né? Por conta de ser um processo em que nós estamos conquistando um novo espaço. Um espaço muito amplo, né? Para nós é uma felicidade ter esse espaço, a inserção da assistente social nesse espaço da educação, especialmente da rede da educação básica, mas a gente entende as dificuldades, muitas, que as prefeituras têm de aceitar essa lei, de assimilar esse processo, e especialmente de construir, né, processos seletivos que sejam condizentes com, primeiro, a própria condição de trabalho do assistente social nesses espaços, né? Segundo, a valorização salarial. E eu acredito, pela fala das duas e pela pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, a gente já tem certeza e pode afirmar aqui
que o maior entrave, na verdade, para a inserção dos assistentes sociais na rede de educação básica, na região metropolitana de Belém, é exatamente os baixos salários e a precarização, né, do trabalho dessas e desses profissionais. Então, é um desafio para nós, como assistentes sociais aqui do estado do Pará, construirmos esse campo. E aí uma contribuição que a Bia traz, no sentido de nos fortalecermos, estudarmos e para entendermos esse campo, para nós, né, podermos propor para esse espaço contribuições realmente significativas e dizer assim que a importância da inserção da assistente social na rede de educação básica, ela não é qualquer coisa e não pode ser feita de qualquer jeito, né? Ela tem que ser feita de uma forma ordenada e de uma forma em que se garanta realmente condições de trabalho, né? E principalmente melhores salários, que seja respeitado isso, porque, na verdade, o serviço social está sendo, aqui no Pará, né, as assistentes sociais estão sendo tratadas como profissionais de nível médio. Tem profissionais de nível médio que ganham mais do que o assistente social. Qual é o profissional que, em sã consciência, vai para uma escola como lá em Outeiro, que a Bia trabalha, né, para ganhar um salário mínimo? Um absurdo. E aí nós temos que, né, nós não podemos aqui livrar a cara dos governantes, porque a verdade é essa, desvalorização, né, da nossa profissão também vem por governo de direita, por governo dito da esquerda, né, por todos os governos. E aí a organização da classe, ontem a Conceição ela falou muito isso, né, que nós temos que também fortalecer a classe trabalhadora, né? Essa luta ela não pode ser feita de forma individual. E aí, mas como que a gente vai fazer essa luta, né, na minha interpretação, se nem concurso público está tendo para as assistentes sociais, as psicólogos? Reconhecimento não existe, né? Existiu muita fala, né, aqui da Prefeitura de Belém, que iria fazer isso, queria inserir. Por que meio? Por PSS com um salário mínimo. Como que pode ser isso? Né? Como que nós podemos transformar essa realidade? Que nós somos classe trabalhadora. Também, né? Nós vamos atuar com a classe trabalhadora, mas também não perder de vista que nós compusemos a classe trabalhadora também. Então, o maior desafio, do meu ponto de vista, e aí eu jogo para o debate aqui, né? Como enfrentar esse desafio da precarização no trabalho do assistente social em nível do próprio campo de trabalho, que são as escolas, e da própria precarização do nosso reconhecimento como profissionais de nível superior, que devemos ter o salário garantido e que seja um salário que dê conta da nossa própria sobrevivência. É isso, eu jogo para todos nós esse debate. Fernanda, por gentileza. Eu fiquei muito feliz assim, com as falas das meninas. Primeiro, parabéns, assim, tanto pela forma como vocês relataram, né, quanto pelo que vocês relataram, pelo conteúdo da fala, né, como que vem sendo a incidência, a intervenção profissional de vocês em condições extremamente controversas, complicadas, né, desafiadoras, né, e aí dois lugares da intervenção eu fiquei, assim, enquanto a Beatriz falava, eu dei um Google aqui no mapa,
para entender, né, um pouco da geografia daí, essa questão da ilha, como que é específico, né? E eu lembrei que eu fui na Praia do Amor, que eu acho que fica em uma ilha quando eu fui para Belém. E, enfim, eu lembro exatamente do trajeto da gente ir até essa praia. Então, assim, essa questão do deslocamento, dos baixos salários, das especificidades, né, de trabalho. Então, assim, o que me deixa esperançosa é essa tentativa constante das profissionais, e aí eu percebi isso na fala de vocês, mas eu percebi isso aqui nas falas do encontro aqui do Espírito Santo, de entender o que é o serviço social na política de educação, né? Porque, como a Beatriz falou, eu acho que foi a Beatriz, não é só a Beatriz ou a Glenda, não é nova essa relação do serviço social com a educação, mas dessa ampliação desse espaço de trabalho é muito recente, da forma como vem acontecendo, por conta da lei mesmo, que é uma lei recente, né? Então, entrar nesses espaços onde a hegemonia ali é do professor, do docente, embora a gente saiba que também esses docentes são extremamente desvalorizados, né, com um contrato super precário, e eu acho que também acostumou-se, já virou de praxe, não sei aí, mas aqui é assim, eu imagino que aí também, esses contratos de professores também precarizados, né? E quando entra o serviço social e psicologia, entra também dessa mesma forma precarizada por contratos por tempo determinado, processo seletivo simplificado, né? Então, assim, o que me dá um pouco de esperança é buscar entender qual que é o lugar do serviço social na política de educação, né? Fazer esse esforço metodológico de compreensão, de pesquisa, e só que isso se dá junto com essa ampliação, né? Então, assim, nesse contexto. Então, a Ellen trouxe muito essa questão desse desafio, e eu acho que quando a gente vê na mesa de ontem, né, dessa articulação ABEP, Cefes, CRES, os cursos de serviço social, né, e aí tentar ver qual é o espaço do trabalhador, da trabalhadora, né, fazer essa incidência. Porque, assim, sindicalização nesses espaços, os profissionais se sindicalizar enquanto profissionais da educação, como profissionais das prefeituras, como servidores municipais, né? Então, para fazer frente para essa luta social mesmo, né? Que vai ser necessária para ampliação. E a Glenda assim, me deixou muito contente com o projeto de lei, né? Eu espero muito que se efetive, que se realize da forma como está, né? Porque eu acho que com profissionais ali, com seus direitos garantidos, né? Com um vínculo menos precarizado, com salário decente, eu acho que vai ser mais fácil ganhar espaço mesmo do serviço social na política de educação básica, né? E aí, assim, eu fico pensando muito como que quando o serviço social entra no contexto escolar, como ele é entendido como o conselho tutelar, né? Chama o profissional quando está em questão da violação dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, o serviço social tem bastante coisas para fazer e as profissionais já apontam isso, né? E muito me alegra quando vocês contam, e eu ouvi isso aqui também, desses espaços. Vocês falaram outro nome, eu acho que está no take, mas eu não tenho muita coisa, mas esses espaços como se fossem estudos de caso com os outros profissionais do contexto da escola, né? Com professores, com a merendeira, com o porteiro, né? Essa observação no espaço do recreio, né? Do intervalo. Então, assim, o serviço social é muito mais amplo do que esse entendimento do Bolsa Família ou como um conselheiro tutelar, que nem é uma área do serviço social, né? Então, assim, eu vejo luzes nos vários túneis aí que estão sendo trilhados, isso me alegra. E, enfim, eu acho que é a luta social mesmo que vai garantir que a gente amplie, que a gente perceba esses espaços de atuação como mais potentes, como espaços realmente que possam ir ao encontro do nosso projeto ético-político. Eu não tenho assim um questionamento assim sobre as falas, vocês foram muito didáticas, as questões que eu tinha, eu acho que eu pesquisei aqui, dei um Google para ir entendendo, que eu acho que tem mais relação com o contexto, só ter certeza que... Bom, eu acho que é isso mesmo, parabenizar mais uma vez a escolha, foi ótimo a fala de ontem para fazer o diálogo com a fala de hoje, eu me senti conhecendo um pouquinho mais da realidade do estado de vocês, esse estado tão bonito. Obrigada, Fernanda, por suas colocações. Entender o próprio estado do Pará é o desafio, né?
E a educação nesse desafio, que ontem a Cocita trouxe exatamente isso, e a Bia hoje ela fechou com chave de ouro, né? E com que a Glenda traz da questão da própria gestão, assim, o trabalho, como ele está sendo conduzido, foi fantástico mesmo, porque realmente a gente viu a perspectiva geral da educação básica no Pará e a fala da Bia, com essa experiência de um trabalho numa ilha, né? Com todos os desafios. Trabalhar no centro da cidade é uma coisa, trabalhar bem aí onde a Bia trabalha é um desafio assim que não tem tamanho, né? Então, a riqueza de detalhes que ela traz, né, para a gente foi fantástico, e a complementação da Glenda acerca do próprio trabalho que é desenvolvido pela secretaria e o desafio da implantação da lei, né? Porque aí a gente não pode deixar de considerar da importância que foi esse primeiro momento, né, de esse esforço de implementar essa lei. Infelizmente, isso fica, eu creio, para as nossas lutas, para os nossos debates, e o desafio também que eu coloco aqui para o nosso GEPSED, né, de fortalecimento desse estudo, de fortalecimento desse entendimento do que seja essa educação básica e do que seja esse trabalho do serviço social no estado do Pará. Eu pergunto aqui se alguém quer fazer alguma intervenção, alguém quer dar alguma contribuição aqui da nossa sala. É o momento. Professora, eu só quero colocar rapidinho uma questão que na minha pesquisa eu identifiquei que no município de Belém já tem uma lei, né, que é a Lei 9.151, que é de 2015, que trata só da inserção do serviço social escolar, né, que é diferente da lei federal, que a lei federal é de 2019. Né? Inclusive, essa lei ela é de autoria de um ex-vereador, né, do partido de esquerda, que é o doutor Chiquinho. Então, no âmbito do município, a gente já tem uma lei que é anterior à lei federal, né, e que ainda não foi implementada, né, apesar da lei federal de 2019. Eu acho, não sei se E quando é essa lei, Bia? Ela é de 2015. É a lei 9.151 de 2015. Que trata só da inserção do serviço social, não fala da psicologia, fala só do serviço social. Tá ótimo, vamos nos apropriar dessa lei, né? A gente fazer pressão. Isso. Eu identifiquei isso na minha pesquisa agora recente, aqui no município de Belém. Legal. Alguém quer mais fazer alguma contribuição, alguma pergunta para a Bia e para a Glenda? Eu gostaria de contribuir aqui, professora. Sim, à vontade. Existe mesmo essa lei, né, de autoria do doutor Chiquinho, para a inserção do serviço social escolar na rede municipal de ensino e nas instituições filantrópicas, né? Então, na época, teve o vereador, o doutor Chiquinho, ele teve até que entrar com uma ação para o prefeito, na época, homologar a lei, né? Para, no caso, executar a lei. Só que não foi adiante, né? Enfim, a gente sabe que a gente teve aí 16 anos, né, de um governo de direita, de muitos retrocessos mesmo no município de Belém, e aí a lei ficou parada. Aí, em 2019, chega a lei federal, que, na nossa análise, né, a gente também fazendo um estudo sobre as duas leis, a federal é mais completa, porque ela, de fato, trabalha nessa perspectiva do ensino-aprendizagem, né, dessa educação freiriana. Então, por isso que a gente está
nessa luta para a implementação da lei municipal de acordo com a 13.935, né? Porque acho que ela abarca mais aquilo que a gente defende e que coaduna mesmo com o nosso projeto ético-político. E falar um pouco mesmo do desafio da implementação dessa lei, porque os outros colegas, né, não conseguem compreender a importância do serviço social e da psicologia na rede de ensino e até da gestão, né, porque às vezes a gente só é, como é que eu posso falar assim, a gente só serve, né, quando é de fato para intervir alguma situação de violação ou de violência, né, mas eles não vejam a nossa inserção como contribuição nesse processo de ensino-aprendizagem, sabe, de prevenção, e assim, esse é um desafio muito grande que a gente precisa o tempo todo estar reafirmando, o tempo todo estar dialogando sobre isso, né? Então, a gente já fez vários enfrentamentos, inclusive com a gestão sobre isso. Menos ruim, que eu digo, né, por a gente estar nesse governo que nós estamos no município de Belém, porque a gente ainda consegue diálogo, né? Então, a gente consegue dialogar, a gente consegue participar das reuniões de colegiado, por exemplo, da secretaria, e eles nos dão voz, eles confiam no nosso trabalho, e assim a gente está conseguindo avançar, né? Então, menos mal, mas ainda é um desafio muito grande de não compreensão e eu também ouso a dizer de não prioridade, sabe? Então, são tantas coisas que a educação tem que avançar, tem que fazer, tem que dar conta, que não é prioridade aprovar a lei, né? Já que a gente está aqui tampando o sol com a paneira, dizendo assim, entendeu? Mas assim, a gente fica fazendo a incidência, a gente fala o tempo todo, eu pelo menos em toda reunião que eu posso, eu estou falando da lei. Recentemente queriam fazer um PSS, eu disse, gente, para que PSS? Nós temos concurso público aí, né? Nós temos um concurso público, inclusive, de uma secretaria municipal daqui, que está com mais de 40 assistentes sociais para serem chamados. Eu digo, chamem e colocam, se vocês estão precisando, né? Chamam do concurso público e lotam aqui na secretaria, porque a gente precisa efetivar esse serviço. Então, a gente sempre está nesse diálogo, apesar dos desafios ser muito grandes, né? Então, acho que, e o importante também nesse processo é estar dialogando com os outros pares, são com os gestores, com os professores, com os pedagogos, né? É muito importante. Quando estava para finalizar o processo, o contrato da equipe, alguns diretores vieram comigo, não tiram eles, não tem como a gente rever. Eu falei, tem como a gente rever, a gente se organizando, a gente cobrando da gestão, né, posicionamento da lei, do concurso público, vocês precisam também movimentar, não é só a gente aqui, a gente precisa trabalhar em conjunto, porque vocês sabem da importância que as profissionais fazem na escola, elas saindo, eu não tenho muito o que fazer, né, então acho que é importante também vir de vocês, então eu sempre dialogo com os gestores nessa perspectiva, para eles também fazerem o movimento, fazerem a pressão com a gestão dentro da secretaria, acho que também é uma estratégia que nós temos para a gente conseguir avançar mais um pouco. Era essa a minha contribuição. Obrigada. Obrigada, Glenda. Sigo perguntando se alguém mais quer fazer alguma intervenção, pergunta para as nossas convidadas de hoje. Não? Eu queria aproveitar a presença da Fernanda aqui para perguntar se essa questão salarial ela é nível nacional, ou se é só aqui no município de Belém, essa questão que a gente está enfrentando, questão salarial do serviço social na educação. Olha, Beatriz, eu infelizmente não vou saber te responder, porque eu estou mais acompanhando de fora, assim, mais os eventos, né? Mas eu acho que assim que tiver os primeiros resultados das pesquisas, com certeza essa questão é uma questão que perpassa totalmente as condições de trabalho do serviço social, então com certeza isso será analisado.
né? Então, eu, infelizmente, não tenho como te dizer baseado na pesquisa. Mas o que eu posso te dizer é que aqui no Espírito Santo, né, a gente teve 2 apresentações, uma do município de Cariacica, que é o município da Grande Vitória, e uma da gestão estadual, né, que está dentro da Secretaria de Estado de Educação. E aqui a realidade do município de Cariacica é bem próxima à realidade que vocês apresentaram, de salários extremamente baixos, né? Eu acho que por conta mesmo dos recursos que vêm para a educação básica, né, do repasse, que é muito pequeno ainda, e muito condicionado a vários critérios, e aí aquela injustiça, né, as escolas com maior rendimento recebem mais, e que é uma contradição. Então, assim, o que eu posso dizer é baseado no município de Cariacica, que os salários são bastante defasados e só tem, é um município grande, eu não vou saber te dizer agora quantos mil habitantes, mas é um município grande e tem 3 assistentes sociais para o município inteiro, atuando na secretaria, né? E aí elas fazendo todo o trabalho, elas são acessadas a partir das demandas da escola, né? A diretora chama e a equipe vai. Né, não tem essa questão do vínculo com a escola, então assim, está bem aquém do que a lei determina e aquém das necessidades mesmo, né? Então, infelizmente, eu imagino que não seja uma realidade específica de Belém e do Pará como um todo. Obrigada. Blenda, pode falar. Só para contribuir um pouco, né, na pergunta da Beatriz, da fala da Fernanda, na gestão passada do Conselho Regional, eu estive, né, na gestão, e nós dialogamos, né, a nível nacional, porque tem a coordenação da implementação da lei. E aí, dialogando a realidade salarial, né, falando a nível nacional, é nessa perspectiva também, primeiro, porque nós não temos o piso salarial, né? Segundo, porque a gente não entra dentro do magistério como os outros profissionais da educação. É por isso a nossa luta aí pela inserção nos 70% do Fundeb, para que a gente seja reconhecido como profissional da educação. E também agora nós temos uma PL, que eu não vou me lembrar o número agora, mas eu vou dar uma pesquisada, posso colocar no chat, ou depois eu repasso à professora Ellen, que é da autoria de uma deputada, acho que do PSOL, para inserção dos assistentes sociais e psicólogos na LDB. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque na gestão passada, no conjunto Cefas-Cres, a gente vinha debatendo sobre isso, né? Porque a gente pede a inserção nos 70%, nós tínhamos conseguido, mas pelo próprio movimento do CNTE, eles conseguiram tirar a gente dos 70% e a gente foi para os 30%, que isso também já diz muita coisa, né? Da questão salarial ser bem rebaixada por a gente estar lá nos 30%, que é a parte mais de materiais, né, administrativos, etc. Não é pagamento não é pagamento de pessoal, os 30%, diferente dos Prestação 70%. de serviços, né? Isso. E aí, então, o nosso debate naquele primeiro momento, não, a gente precisa estar inserido na LDB, porque a gente estando inserido na LDB, a gente é reconhecido como profissional da educação. E aí não vai ter mais essa história para onde a gente vai, para onde a gente deixa de ir, a gente vai ter que ir para os 70% no Fundeb. Então, é muito importante, né, agora acompanhar todo esse processo, tá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, essa PL, e acompanhando, né, e junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos da categoria, tá pressionando os nossos deputados para aprovação, porque isso vai ser um avanço muito grande, visto que nós não temos o piso salarial, que isso também é um outro debate, né? Mas a gente já entrando na categoria de magistério como profissionais da educação já vai melhorar muito essa questão salarial a nível nacional, sim, porque eu acredito que os baixos salários, eles repartem aí todos, né, todos os estados por conta dessas questões que eu pontuei aqui, né, da gente não ter um piso, da gente não ser reconhecido como profissional da educação, mas eu acredito que a pesquisa vai nos revelar tudo isso de uma forma, né,
mais científica. Aí, devido à produção do conhecimento, eu estou ansiosa também para o resultado dessa pesquisa. Mas era essa a minha contribuição. E eu quero trazer alguns dados que a gente já colheu da nossa pesquisa, né? Aqui, de algumas prefeituras que a gente já fez. E um dos dados que a gente já consegue visualizar é exatamente que as assistentes sociais elas estão mais nas sedes das secretarias de educação. Isso parece que está sendo, não sei se vai se confirmar em nível nacional, mas eu acredito que vai se confirmar pelas 4 prefeituras que a gente já fez a pesquisa. A maioria dos assistentes sociais está na sede, de lá elas são, quando são demandadas, elas são distribuídas, né, para as regiões em que elas são necessárias, né? Então, as escolas demandam para a secretaria aciona os assistentes sociais para fazer a intervenção nesses locais. Então, esse é um dos dados que já está aparecendo na pesquisa. Ainda falta a gente concluir, nós estamos tentando, nesse período, ir nas prefeituras, reunir com as secretárias, e aí um dos dados também que a gente pode trazer, que secretário nunca recebe pesquisador, né? Então, é uma dificuldade de reunir com os secretários, mas, enfim, a gente acho que a vida de pesquisador é assim mesmo, de correr atrás das informações, né? Onde elas estão. Então, esse é um desafio para a gente mapear esse trabalho de assistência social na educação, mas a gente vai conseguir com certeza. Eu coloco aqui, faço a pergunta novamente, se alguém tem alguma consideração, alguma contribuição para fazer. Não? Então, eu vou passar para a Glenda e para a Bia e para a Glenda fazerem as suas considerações finais, agradecendo muitíssimo essa socialização de vocês aqui conosco, e a disponibilidade, agradecer por ter aceito o nosso convite de participar desse momento tão rico de construção do conhecimento, de trocas, enfim. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bia. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar nesse espaço de debate. Espero que seja o primeiro de muitos, né, professora Ellen, que é muito importante esse espaço de troca de experiência, né, de a gente estar conhecendo outras realidades também, né? E eu quero ressaltar aqui a questão do fortalecimento da categoria, né, chamar, né, os colegas, estudantes, para fortalecer a luta, né, porque a gente precisa estar nesses espaços de debate, né, para a gente conseguir avançar. Senão, a gente vai ficar, né, sozinho dentro dos nossos espaços, né, reclamando das condições de trabalho, das condições salariais. Então, a gente precisa se unir e fortalecer, né, que é só assim que a gente consegue, porque tudo é luta, né, principalmente para a classe trabalhadora, né? Então, a gente precisa, né, ocupar esses espaços. Aqui tem o CRES, tem os grupos de pesquisa, né? Então, a gente precisa, é um convite que eu faço para os colegas que estão aqui e os estudantes também. A gente está precisando dessa força, né, para a gente galgar aí o que a gente deseja, né, para a nossa profissão. Então, muito obrigada. Obrigada, Bia, por sua brilhante explanação e sua socialização conosco. Glenda, por favor. Eu vou nessa perspectiva aí, né, da Beatriz, também agradecer a oportunidade. Esse espaço é importantíssimo para a gente dialogar, né, sobre essa temática que já vem há mais de 20 anos aí sendo construída
mas a partir, né, da lei federal vem se intensificando o diálogo, então acho que o momento é agora mesmo da gente fortalecer esse diálogo, fortalecer, né, a gente enquanto pares nesse processo aí de efetivação dessa lei, com todos os direitos garantidos, né, tanto para a população que nós atendemos, quanto para a gente, porque também somos classe trabalhadoras, a gente merece ter o nosso devido reconhecimento, né, de valorização, porque também temos as nossas condições objetivas e subjetivas para dar conta, né? Recentemente a gente foi atender uma situação de violência sexual na escola e a diretora estava assim indignada, ela estava numa situação que ela pediu até afastamento, né? E aí a nossa diretora, dentro da SEMEC, a diretora de educação, estava desesperada atrás da equipe e tal, para dar apoio. Aí eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Quer dizer que como se essa situação não atingisse a gente enquanto ser humano, porque foi muito difícil também para a gente fazer o acolhimento, fazer o atendimento, não foi só para a diretora. Então, a gente também precisa se colocar nessa condição de classe trabalhadora, que dentro das nossas contradições e do sistema que nós estamos, né, inseridos, que também nos atinge de uma certa forma. Então, que a gente precisa, que a gente, né, dentro desses espaços aqui, possamos cada vez mais estar dialogando, debatendo, né, e movimentando de fato para que essa lei seja implementada dentro de todos os seus direitos atribuídos, né, para nós e também para a população que nós atendemos dentro das escolas. Então, muito obrigada por esse espaço, que nós possamos ter outros momentos como esse. É importante, é fundamental, sobretudo também, né, como a Bia colocou logo no início, da questão da produção do conhecimento. Acho que aqui no estado do Pará a gente precisa avançar com pesquisas, né, com essa produção que é importantíssima dentro desse campo socioocupacional que vem crescendo aí ao longo dos anos. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Glenda, por sua contribuição maravilhosa. Eu quero dizer que o nosso grupo de estudo e pesquisa em serviço social e educação, GEPSED, está fazendo isso. É um grupo também inscrito na base de dados do CNPq, tá? Nós estamos lá, então reconhecido, e convidar todos e todas e todos que não fazem parte do GEPSED, que nos sigam no Instagram, que venham compor conosco esse grupo de pesquisa, fortalecer o nosso grupo, né, Bia, e outros que estão aqui na sala, que são do GEPSED. Então, convidar todos e todas e todos para o aniversário do GEPSED, que vai ser dia 10 e 11 de outubro, né? E agradecer por esse momento. Aqui nós estamos muito agradecidos. Fernanda, leva o nosso abraço, tá, para a professora coordenadora do GEPES, por ter nos convidado a participar desses encontros que foram feitos, estão sendo realizados em todo o Brasil, e nós aqui do Pará estamos muito felizes por ter podido compor esse momento do grupo de pesquisa que vocês fazem parte. Muito obrigada, eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. Bom, terminando mais um dia feliz, contente, com a sensação de que o objetivo foi cumprido, né? Agradecer demais a comissão organizadora do Pará, foi assim brilhante. Eu saio com a sensação de superação mesmo das expectativas, né? A gente está no momento, num contexto tão difícil de unir as pessoas para debater. Essas reuniões online são cansativas, o horário da noite é depois que a gente já chega do trabalho, a gente tem casa, é uma profissão majoritariamente composta por mulheres, que também são responsáveis pelos cuidados com o lar, enfim. Então, assim, reunir pessoas aqui com essa implicação com o tema, com esse comprometimento, a gente conseguir fazer um debate qualificado é bastante satisfatório.
Então, eu, em nome do professor Ney, da professora Eliana, agradeço, né, em nome do GPS, a participação e o comprometimento de todas e todos. E eu queria pedir novamente, quem puder e quiser, para abrir a câmera para a gente fazer mais um print e registrar esse dia de hoje. Tá? E aí eu já aproveito para me despedir, né? E a gente se vê aí nos debates, nos congressos, eventos, seminários, encontros aí pelo Brasil. Tá bem? Um abraço e abram as câmeras quem quiser e puder. Um beijão para todos. Beijão para todos e todas e todes. Leonardo, que bom te ver. Obrigada por ter nos ajudado. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a comissão do GEPSED, aqui que não mediu esforço para que nós pudéssemos fazer esse evento. Nos reunimos com o professor Ney, foi muito bacana o momento de organização do evento. Então, eu quero agradecer ao CRES, na pessoa da Glenda, na pessoa da minha presidenta, minha amiga, Regina Teodósio. Agradecer a todos e todas, estou muito feliz. Viva todos nós, pesquisadores e pesquisadoras desse Brasil e assistentes sociais que fazemos a luta. Muito obrigada a todos e todas e todos. E rumo ao seminário internacional, né, professora? É. Vamos tentar ir, né? Vamos fazer uma caravana para a gente ir para lá, porque tá brabo. Tá brabo a passagem de avião. Mas vamos fazer o esforço, vamos fazer o esforço. Vamos lá. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, Amanda, realmente.